podcast Conversar recebe o jornalista Gibaum. E eu começo pedindo que você faça uma rápida biografia, depois entramos em detalhes e por que veio o apelido Gibaum. Antes de mais nada, eu tenho de agradecer o convite de um amigo precioso chamado Luiz Goldstein. Bom te rever sempre. Somos parceiros durante as semanas pelo telefone, trocando informações, o que sempre me prestigia. Muito obrigado. Eu sou um filho de um italianinho do Paris. Éramos 6 irmãos, pai e mãe, numa casinha que tinha um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro, e no fundo do quintal, galinhas e um mamoeiro. Aqueles 4 moleques que viraram homens, todos cursaram faculdade, e eu até hoje me pergunto onde é que meu pai, entalhador de madeira, conseguiu dinheiro para botar todos aqueles vagabundos fazendo uma escola paga. O que significa o seguinte: foi muito bom viver neste país, nesta cidade, anos atrás. Década de 50, 60, 70, 80, 90 começou a piorar. Na virada, começamos a ir para o brejo e estamos chorando, doloridos até hoje. Eu fui diretor de jornal Como a Última Hora, sucedi Samuel Weiner, fui vice-diretor Folha da Tarde, dirigi revistas da Abril, quase todas femininas, onde a gente não podia deixar de assinar coisas na editora Abril, não podia assinar nada além da editora Abril. Mas um amigo meu assumiu um jornal muito ruim, muito velhinho, chamado A Gazeta, e me convidou para fazer uma coluna. Eu, sem vergonha, queria fazer as duas coisas, acabei indo, e Giba, um apelido, eu tinha de inventar um pseudônimo para me esconder, sem mostrar que eu estava trabalhando também num segundo emprego. Então, Inácio de Loyola Brandão, hoje um escritor, um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, brincou e disse que devia ser Giba 1, como se fosse um primeiro rei Momo. Essa história é um pouco abreviada, estou à sua disposição. Eu queria agradecer ao pessoal que está nos acompanhando. Para mim é uma honra estar recebendo aqui o Giba 1, né? Também conheço o seu trabalho. Eu queria te perguntar, assim, dentre todas essas experiências que você teve até hoje, né? Você é conhecido como a lenda do jornalismo, né? Você tem alguma experiência, assim, que te marcou muito, assim, no teu trabalho até hoje? Qual que foi uma entrevista ou alguma participação que você fez que mais te marcou? Acho que teve muitas, né? Eu acho que eu não classificaria alguma especificamente delas, mas, por exemplo, eu trabalhei anos na Última Hora, que era um jornal, vamos dizer, democrático. Todo mundo dizia que tinha um pé no comunismo. Mentira. Samuel Weiner era uma grande figura, um grande batalhador por um jornal com resultados financeiros, com uma boa imagem. Não tinha nada de comunismo. Era uma coisa trabalhista. Vendia naquela época 120, 110 mil exemplares na cidade de São Paulo. Na banca não tinha assinatura. Então imagina, anos 60. Você imagina o que era precioso. E o que era bom, você conseguir trabalhar na Última Hora. Eu não só consegui trabalhar na Última Hora, fiz uma carreira. Eu fui um colunista, naquela época se chamava Social, antes política, depois social, depois política de novo. Fui um colunista social nos anos 70, 80, 90, dentro da Última Hora. E qual foi o grande momento? Eu trabalhava também na Folha, e um grande amigo chamado Otávio Frias de Oliveira, dono, pai, diretor de todo aquele complexo, né, de mídia, me convidou para dirigir o jornal que eu tinha, na verdade, começado minha vida e que eu gostava muitíssimo do jornal. Me convidou para suceder Samuel Weiner, que era uma figura, justamente repetindo o que já falei, fantástica no universo do jornalismo. Me convidou para suceder o Samuel e ser o novo diretor da Última Hora. Isso é uma coisa inesquecível. Detalhe, me convidou no elevador do prédio da Folha. Bem legal.
Eu queria, vamos voltar, vamos começar um pouco com a coluna social. Eu vou listar aqui alguns colunistas sociais de outrora. Tavares de Miranda, Alique Kostakis, Ibrahim Suede, Zósimo e Gibaum também, e o Meninão, Álvaro E o meninão Álvaro Assunção Assunção. tem razão. Boa Faz lembrança. uma Boa analogia lembrança. entre estes antigos e os colunistas sociais de hoje. O que você acha de Que, que na mudou? verdade, hoje não tem mais colunista social exatamente, né? O Estadão, só um parênteses, Luiz, me perdoe. O Estadão tentou fazer agora uma colunista social um pouco mais elegante, mais chique, falando de moda, não sei, mas virou, chama-se Alice Ferraz. Patrícia Ferraz. Né? Alice Não, Ferraz. Alice Ferraz. Alice Ferraz. E ela virou ela é tão sofisticada, mas ela escreve especificamente com coisas voltadas para empresas. Quer dizer, não há o que sempre foi o grande detalhe do colunista, quer dizer, a nota dada em primeira mão, o bochicho do bastidor, quem andou com quem acabou o casamento, quem vai casar, né? Quem colocou silicone ou quem tirou silicone. Ou seja, mais uma empreitada de ressurreição de um tipo de jornalismo que acabou lá atrás e não consegue achar um novo nicho aqui agora. Em compensação, o Globo do Rio tem um colunista semanal que ele não mistura a sociedade, mas trata as coisas da política de um tom tão inspirador e tão ligeiro, de leitura absoluta. Ele faz no G1 e também faz uma vez por semana. É o Anselmo Góes? Não, o outro. Outro eu não conheço. O grande. Você conhece? Você me manda de vez em quando o recortinho da coluna dele? Não lembro. Eu já vou lembrar já. A minha idade também, você tem que dar um perdão em homenagem à imagem que eu vou dizer daqui a pouco. Nos anos lá atrás, 50, 60, haviam dois reinados. No Rio, havia um reinado absoluto, primeiro do Jacinto de Tormes. Era um jornalista legal, cabeça boa, que frequentava o bloco elegante do Rio de Janeiro e que assinava uma coluna social sob o pseudônimo de Jacinto de Tormes. Na cola do Jacinto nasce um que reinou durante décadas no Rio de Janeiro e no Brasil, fez televisão, fez jornal, fez tudo, e era uma figura absolutamente discutível de tantas coisas que fazia e tantas coisas que não fazia. Chamava-se Ibrahim Suede, um monstro do colunismo social do Rio de Janeiro e certamente do Brasil. Depois a coluna era republicada em outros jornais. Aí nasceu um novo, um sabor de novo. A coluna era mais quente. Falava então quem fugiu com a vizinha, quem vai construir um banco, quem roubou um banco, quem vai ser candidato a governador. Misturava quase tudo, chamado Zósimo Barroso do Amaral, figura absolutamente fantástica, elegante, chique, bom de gatilho, que lamentavelmente teve uma morte muito prematura. Morreu cedo o Zósimo, uma figura que faz falta, certamente até hoje estaria vivo ao universo dos colunistas sociais. Ao mesmo tempo, São Paulo queria ter esses ícones e tropeçava um pouco, era meio... Havia Matos Pacheco, por exemplo, vocês nem jamais vão lembrar, que tinha um reinado no Guarujá que começava a explodir como um centro de figuras ricas, né? Mas quem lembrava de Matos Pacheco? Não aconteceu nada. Havia outra nos diários chamada Margarida Izar. Ninguém lembrava. Era mais ou menos isso. Depois começou a surgir algumas para valer. Ali Kostakis era uma figura grega de origem, mas muito talentosa e brava, e fazia uma coluna voltada especificamente para a sociedade. Ela não se dobrava para a política, para negócio, não. Mas era muito talentosa e deu certo muitos anos. Depois surgiu Álvaro Luiz Assunção, meninão, que vem de família rica e vem
de uma ala de familiares todos, conhecidos em vários redutos do universo social da cidade de São Paulo. Fez muito sucesso e também, casualmente, não durou muito. O Meninão morreu muito cedo. Eu tive uma relação muito cordial com ele, meu amigo. Morreu muito cedo. Aí, que mais? Tavares de Miranda. Tavares de Miranda, para vocês terem uma ideia do prestígio de Tavares de Miranda. Tipo, anos 50, mais para frente, nesse período, nos domingos, publicava-se na Folha de São Paulo um caderno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no mínimo de 8 páginas, só com fotos de acontecimentos sociais. Os jornais, cada página era um monte de fotos com legenda e uma legendinha desse tamanho dizendo: teve um jantar na casa do Luiz Gorenstein, foi esse. Então, você imagina quantas festas existiam na cidade de São Paulo fechadas que alimentavam esse caderno dominical que era cuja publicidade era disputada a tapa. Mapping, na época, que era um grande nome comercial na cidade de São Paulo, fazia 1, 2, 3 páginas desse caderno. Não tinha texto, era foto dos acontecimentos sociais. Até aparecer no Contrafluxo um jornalista um pouco nervoso, brincando, chamado Giba 1, que começou num outro jornal para ajudar um amigo, depois o jornal fechou, que era aquela Gazeta, que eu disse no começo, da briga com o Abril, e que fez algumas coisas, tipo misturar informação. Assim como eu falo de você, que pode casar amanhã, com muito respeito, mas eu vou ver se o seu traje está bonito e se o seu sapato está engraxado. Eu não vou deixar passar batido. Eu tenho de dar alguma coisa a mais para um leitor que não aguentava mais só o tom social das coisas. Sobretudo porque o mundo não vive de gente rica, embora seja muito mais, era muito, na época, muito louvável. Hoje você tem grandes festas, mas todas com patrocínio, com envolvimento publicitário, com envolvimento comercial. Não tem assim, eu sou rico, vou abrir minha casa para um jantar de 400 pessoas. Isso não existe. Isso acabou. Isso era o jornalismo social. Então, Giba 1, naquela época, consegue fazer algumas reformas nesse colunismo diário. E, sobretudo, fazer um pouco de escândalo. Tipo, quem fugiu com quem acabou de se separar, quem roubou um pouco daquele banco, começou a misturar isso com coisas mais suaves. A coluna era, então, uma coisa mais fervente. E como cada um de nós, mortais, gostamos de uma ferveção, a coluna, graças a Deus, fez sucesso e durou nos anos 60, pouco. Nasceu nos 60, no final dos 60, 70, 80, 90. No 90, todo o universo da mídia já começava a mudar. São Paulo, Rio, tudo. Começava a mudar para chegar até onde estamos hoje, né? Mas tive muito sucesso, tive muito prazer em fazer isso, e quando você brincou e disse que uma menina que me entrevistou há uns 2 anos me chamou de a lenda do jornalismo, é porque primeiro que as pessoas têm a satisfação de ver que eu não morria. É uma vantagem, é uma vantagem. Lenda sempre é uma coisa divertida. Eu até não mereço tanto. Mas acho que o que a gente conseguiu fazer naquela época, e ser lembrado até hoje, inclusive com um uniforme do qual eu não me distanciei até hoje, ou seja, careca, de óculos escuro e bigode. E preferivelmente de blazer azul marinho de botão dourado. É quase um uniforme. Então, se eu pego um táxi, às vezes o motorista fala assim, Senhor Lindenberg, eu já ouvi essa voz, eu já vi essa careca. Você é o Giba? Eu falo, sou. Eu ainda sou. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa sobre o colunismo social. Você consegue comparar esse caderno do Tavares de Miranda nos domingos com a revista Caras? O que você vê de mudança? É diferente. A Caras, ela nunca fez e jamais fará. Não é como, por exemplo, a Ola espanhola, que também tem uma edição em Buenos Aires, que só vive de reis e princesas, né? A Ola é uma festa de reis e princesas. A Caras nasceu na cola da Ola, para ser
uma Caras, primeiro Argentina. Mas a Caras, tanto na Argentina como no Brasil, sempre viveu de um expediente o quê? Comercial. Luiz, abriu uma quitanda, com todo o respeito, não abriu, você tem várias empresas, abriu uma quitanda, deu muito certo, tem dinheiro e quer fazer uma festinha de debutante da filha. Quanto custa, Caras? Não, custa isso, com 3 páginas, 2 páginas, aí acerta e sai. O princípio de Caras é falar com quem tem dinheiro e quem consegue pagar as matérias que ela faz. A Caras não nasce espontaneamente, né? Espontaneamente. Vamos dizer que 80% é essa máquina de fazer dinheiro. E 20% um pouco de coisa espontânea, porque senão não consegue ter uma imagem competente como revista. Giba, você falou no começo da sua resposta anterior que hoje não tem mais isso, né? Eu acompanhei muitas coberturas, eu adorava, né? Coberturas sociais e tal. Por que você acha que não tem? Seria até uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores aqui, seria por causa do advento da internet? Acho que hoje o que mais a gente tem próximo aí é o Léo Dias, né? Que faz isso, mas ele é mais pra... Ele é só a parte da notícia, da fofoca e tal, né? Acho que é o mais próximo aí. Mas você acha que foi por causa da mudança mesmo da mídia? Acho que foi por mudança da mídia como um todo. Como é que eu vou situar? Primeiro, a cidade, São Paulo, o Rio, mas o mundo também foi um pouco assim. Nos Estados Unidos não tem, embora o New York Times publica, para você ter uma ideia, o New York Times publica sempre uma página de nascimentos ou de casamentos com muita frequência. E eu achava que o New York Times também fazia esse borogodó. Não. O New York Times cobra por cada foto de casamento, cada foto de batizado. É tudo pago. Acho que as imagens da época, as imagens, o clima, como vencer na vida, não roubando, mas fazendo coisas, como fazer grandes fazendas, como carregar grandes sobrenomes, como construir grandes bancos, Moreira Salles e outros tantos. Quer dizer, esta coisa que emergia e que o pobre ou o remediado adorava acompanhar, essa coisa foi esmorecendo e foi morrendo e foi chegando os administradores, sem nenhum carisma, sem nenhuma imagem, sem nenhuma importância, a não ser para a sua empresa e para os seus clientes. Isto em se tratando de coluna social. As colunas políticas têm, hoje todos os jornais têm colunas políticas. O próprio Globo, que eu falei agora há pouco, tem, e aqui em São Paulo, você tem Hélio Gaspar, você tem... no Rio de Janeiro tem o nosso presidente da Academia Brasileira de Letras, que faz uma coluna diária no Globo. Merval. O Merval Pereira, né? Merval Pereira, Merval né? Pereira. Que é maravilhoso e diário. A Folha tem na sua página 2 colunas que eles não conseguem chamar de crônica, mas o princípio era que elas sejam um pouco crônica. Quem faz muito bem é o Rui Castro, né? Mas tem também em cima um fantástico, como chama de cima? Hélio Schwartzman. O Hélio Schwartzman, que é impecável, né? E qual é o grande princípio desses nomes? A periodicidade das suas colunas. E pode sair fora para uma coisa divertida, mas pode não sair fora de uma coisa divertida. Pode ser cruel ou pode ser generoso. Isso não sei o sentido maior. Esse tipo de coluna veio e se instalou no que era a antiga coluna social. Mas no mundo inteiro é assim. No interior de São Paulo, para surpresa de todos nós, muitos jornais pequenos ainda mantêm esse tipo de coisa. Um esquema que sempre me lembra o João Dória. João Dória é uma figura que foi prefeito, governador, está milionário, e descobriu e levou para fora um esquema que é muito usado no interior de São Paulo. Por exemplo, eu vou ser padrinho de debutante, tem debutante no interior de São Paulo, então se informa a coletividade da cidade que o Giba vem aí, então o Giba tem uma mesa, cumprimenta todo mundo,
dá uma dançada com a moça que é a debutante, e o colunista bate a carteira de todas as demais mesas. É um grande passa-chapéu. O cara que vai, paga, mas está no grande acontecimento da cidade. Os grandes eventos, até econômicos, até climáticos, todos esses grandes eventos que acontecem no mundo, metade tem uma grande dose paga. Não é só o evento, é pago. Não estamos falando de eventos organizados por federações do tipo Fiesp, Federação do Comércio, essas grandes organizações, não. Estou dizendo pessoas ou grupos que se aventuram a este tipo de empreendimento. Hoje você tem o Edson Fachin tentando fazer um código de postura dos seus ministros, porque nesses eventos, cada um, ou pelo menos alguns dos ministros que vão a esses grandes eventos, fazem uma conferência, uma palestra de meia hora e ganham um cachê. Há sempre um grande envolvimento de dinheiro. Todo mundo monta o mesmo avião, todo mundo fica no mesmo hotel, há um grande e todo mundo paga. O grupo que vai de graça é muito pequeno. É muito pequeno. O resto todo mundo paga. Parei no meio. Eu também falo para burro, me perdoe. Vamos ver o seguinte, você conta um pouquinho, você conviveu com o velho Adhemar de Barros, você foi setorista? Eu tenho muito prazer de falar isso, muito. Eu tenho muito prazer de lembrar desse tempo. Então, quando eu comecei, eu fazia... Primeiro eu era auxiliar de estatística com 16, 17 anos na Folha e somava as estatísticas de economia para os editores de economia do jornal. Quanto está custando o feijão, se a arroba do café aumentou, etc. Esse tipo de economia era muito frequente no jornal. Depois fizemos um trabalho de promoção, havia um concurso nacional de piano, que eu, já enxerido, molecote, mas fazia apresentação, durou muito tempo na Folha. Depois o que eu fui fazer? Buraco de rua, porque havia Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Eu fui fazer a Folha da Noite. E aí, depois teve a greve do jornalista, ficou todo mundo desempregado. Aí eu fui bater na porta do jornal que eu queria, que era a Última Hora. E a Última Hora me deu uma coluna política na página 3 do jornal, quando eu tinha 20 anos de idade. Era um grande privilégio. E onde era a base operacional dessa coluna? No Palácio dos Campos Elíseos, hoje um pouco abandonado, tem uma secretaria lá. Quem era o governador? Essa figura fantástica que eu conheci, convivei, inteligente, elegante, uma ave de rapina, chamado Adhemar de Barros. Era dono de um armazém de votos comparável, não tanto, mas quase comparável a Getúlio. O cara que era adhemarista naquela época era um fanático, quanto o bolsonarista de hoje, que você não aguenta mais o bolsonarista falar, mas ele tinha o voto na mão. E era uma figura muito competente, fazia coisas, fazia tudo. Era, primeiro, chique e elegante. Ia trabalhar os ternos todos feitos por alfaiate, lapela dupla, jaquetão, falava inglês, naquela época, falava francês, porque era mais dominante, falava alemão e, lógico, falava português. Foi médico? Hã? Foi médico? Além disso tudo, era médico, era formado por medicina e era fantasticamente bem-humorado. Eu vivi coisas com o Adhemar inesquecíveis, tipo assim, um dia fomos experimentar um submarino em Santos. E o submarino era desse tamanhinho, né? Na época. Então, entramos. Aquele calor do submarino que você queria se matar, porque não tinha ar-condicionado. Tinha um calor que você queria... E comigo estava o Reale Júnior, que foi um jornalista muito cotado nesse país, que lamentável também já morreu. E começamos a tirar paletó. O que fez o nosso governador? Tirou a calça.
A cueca batia mais ou menos na altura do joelho, porque era um cuecão lascado. Um cuecão lascado. E ficou conversando com a gente, e o submarino, aquele calor, e o Ademar se abanando de cueca. E depois, para descer, ele teve que colocar de novo, né? E para a gente sair. É um episódio inacreditável. Ele tinha uma amante oficial no Rio de Janeiro, Dona Ana, né? Ana Benquimol. Ana Gimol Ben Chimol. Que ele, quando tinha coisa do Rio de Janeiro, ele fazia eventos do Rio de Janeiro, muito. Quando ele pensava em ser presidente, ele pensava. E a gente tinha uma passagem pelo apartamento da Dona Ana, claro, que ele que bancava. Então, um episódio assim, 3, 4 jornalistas que ele levava junto, porque é como acontece hoje. Quem está em Brasília e é bom de gatilho, o Lula leva como comitiva quando vai viajar. E a gente viajava com ele muito. Então, ele ia viajar, então tomamos um lanchinho na casa da Dona Ana, aí ele chamou um assessor de imprensa chamado Correia Neves, que chegou um tempo a ter um jornal aqui no interior de São Paulo, e ele falava com uma voz que eu não vou imitar, mas era absolutamente característica dele, chamou o Correia e falou: Correia, você trata de arrumar um dinheiro aí, leva os meninos todos para se divertirem. Pode escolher, se quiserem mocinhas, alguma coisa, leva eles, tá? Tudo que eles quiserem, ok? Quer dizer, se eles quiserem mocinhas, também podem bancar para eles. Foi muito engraçado isso, sabe? O governador do estado dizendo isso num canto, né? E autorizando o Correia a gastar dinheiro com a gente, para dar uma volta no Rio de Janeiro, que era assim de mocinha, né? E uma última para a gente morrer. Aí tem um salão muito divertido que se fazia festas com dança, sempre com dança. Ele adorava danças. E o Palácio dos Campos Elíseos era muito, e é bonito até hoje, é uma pena, porque era uma construção europeia, mas era muito arrumado, era chicoso, e tem um salão que se dançava. E veio uma alta figura do Japão, se era uma princesa, se era uma figura alta. Então, estávamos todos plantados num canto aí, posando para fotografia, etc. E a japonesa falava... Ele não entendia absolutamente nada, e tinha do lado aqui um tradutor ajudando para ele entender o que estavam falando. Aí ele dizia para ela assim, eu mostro como... Ele fala num tom que todos os humoristas do Brasil já fizeram a voz do Ademar. E dizia para ela assim, ela também não entendia nada. Fala mais. E ela falava... E o pessoal caía no chão de dar risada, né? E ele dizia, olha como ela fala bonitinha, presta atenção, fala um pouquinho. E ela... E a mulher era uma figura importante, a festa era para ela, a gente rolava de rir no chão. Mas você imaginou o humor desta figura fantástica que eu reencontrei depois de muito tempo, sentado numa mesa, sozinho, em Paris. Eu fui como jornalista, eu estava fazendo não sei o quê, e nos encontramos e tomamos um café juntos, bem mais velho, mas curtindo um pouco, né? A velhice, ele amava Paris, e revendo aquela figura, falei, quantos anos eu convivi com isso aqui, né? É memorável, é absolutamente memorável. Mesmo que durante anos carregasse acusações de corrupção, acusações de aquele que rouba mais faz, aquele famoso slogan, né? Vem do Ademar, depois foi transferido para o Paulo Maluf, é um slogan ad eterno. E fiquei muito grato de rever o Ademar. Giba, Desculpa, eu falo muito. Não, imagina. Eu preciso te fazer uma pergunta meio polêmica sobre a sua opinião, mas antes eu vou dar uma introdução para a gente entender a pergunta, né? Pelo menos na minha opinião hoje, o jornalismo não está mais funcionando. Por quê? Porque a gente tem muito jornal, independente da opinião política da pessoa, acho que o jornalismo hoje é muito tendencioso, né? E aí, assim, o jornalista hoje, ele dá a notícia, ou ele dá o comentário dele, para agradar aquilo que o dono da empresa, o viés ideológico ou não do dono da empresa. Sim. Essa é uma das partes, tá? A segunda parte pelo menos eu tenho reparado, sem preconceito nenhum,
Mas assim, a qualidade do jornalista caiu muito. Péssimo. Hoje você pega um repórter, às vezes eu tô em casa com a minha esposa, mas saiu um repórter falando dessa maneira, apresentadores né, de TVs e tal, não conjugando o verbo corretamente. Não, mas eu tenho toda a razão. Você acha, aí a pergunta do corte, né, que a gente fala na internet, você acha que o jornalismo brasileiro ou o mundial está em decadência? Acho que é uma fase. Acho que se levanta e acha uma saída. Não pode ficar assim ad eterno. O jornalismo brasileiro tem coisas que são dolorosas de você acompanhar, de você ver o que acontece na televisão e acontece nos jornais, erros inclusive de informação. Todos os jornais têm uma seçãozinha assim, erramos, que vai todo dia publicar coisinhas que no dia anterior errou por conta de um repórter, porque acabou a figura de um cara chamado copydesk, que era o cara que pegava a matéria antes de ir para a oficina, lia e corrigia qualquer coisa que o repórter tenha escrito de maneira errada. Pode ser uma data, pode ser errada, pode ser errado uma palavra, uma frase de português, de gramática, né? Isso pode acontecer. Mas eu ponho fé que ainda haverá sobreviventes. Eu acho que sobreviverá. Aos poucos, eu olho o SBT e falo, mas quem foi que colocou essa moça, filha graciosa do Silvio Santos, na presidência do grupo SBT? Quem foi? O Silvio deve estar revirando-se com essa moça. Ela fez um discurso agora, noutra tentativa que será furada, que vai ser o SBT News, que parecia uma colegial. E o filho... Aí se você põe os 3 mosqueteiros do Rio de Janeiro, ali são 3 aviões a jato, né? Ali você tem os 3 marinhos, cada um com os seus bilhões a tiracolo. Eles são um avião... Todos são um bom de gatilho. Eles são incapazes de... É difícil achar o quê? É difícil achar redações. É difícil de achar novos nomes. Pra você ter uma ideia, até agora Pedro Bial, porque também não significava muita coisa, saiu do ar por quê? Não tem audiência e não tem patrocínio. Ele cansou, mas o público nem chegou a cansar do Pedro Bial, porque o Pedro, uma figura de carreira boa na Globo, mas é uma figura um pouco, vamos dizer, um pouco arrogante, e que as pessoas literalmente não assistiam. Ele estava para ir embora, mas veja, ia cancelar o contrato, ia acabar. Mas um dos marinhos disse assim, calma, vamos fazer um programinha extra para ele, uma vez por semana. Por quê? Porque ele é bom de convidar ministros e empresários de alto nível que os caras vêm. Então, ele vai continuar ganhando um pouco menos só, vamos fazer um acordo, e ele continua aqui. Quer dizer, esse exemplo é um exemplo que pode ser adaptado de várias maneiras em outras situações. Quer dizer, relação do empresário, dono do veículo, com alguém que vai trabalhar para ele. Todos os jornais, todas as emissoras de televisão, todas as revistas, quem disser que não tem um tom, quem disser que não defende o seu ganha-pão, quem disser que não tem um pé no comercial, mente. Todos têm. É assim que sobrevivem. Se não tivesse, já tinham fechado. Você acha que o Hélio Gaspari tem? Eu vou dizer para você que até hoje eu leio o Hélio Gaspari, mas acho que o Hélio já suplantou qualquer tentativa maior que ele teve na vida. Eu acho que o Hélio é um sobrevivente. Acho que o Hélio é um sobrevivente. Giba, mas você não acha que antigamente... Tenho muito respeito por ele. Acho que ele é um sobrevivente. O jornalista tinha mais compromisso com a verdade do que hoje? E hoje, o que a gente acompanha, assim, é jornalista que não tem problema nenhum em dar uma notícia. Esses dias a gente teve um exemplo aí do próprio César Tralli. E ele deu uma notícia totalmente ao contrário. E aí depois ele teve... olha, foi um meme que eu dei. Como é que o cara fala isso no Jornal Nacional? Foi um meme que eu dei. Quer dizer... isso não pode acontecer. A gente acompanhou o caso, inclusive essa jornalista veio aqui, que inclusive foi a jornalista que deu o contraponto, né? Daquele caso da menina que assassinaram em Cajamar, sabe? Um dos suspeitos que não tinha nada a ver com a história, a imprensa
Acabou com a vida do cara. Bom, você vê que a qualidade da imprensa. Confirmando, falar, olha, isso. Me Inclusive, lembro disso. a jornalista que veio aqui, inclusive, do Investigação Criminal, foi a única que falou, peraí, gente, É verdade. vamos ver a versão dele. O cara perdeu o emprego, o cara quase perdeu a família, o cara quase se matou e ele não tinha nada Nada a ver com ver. isso. Nada, me lembro. E a imprensa, em nenhum momento você vê uma errata. Fala assim, ó, não, até hoje tem gente que ainda acha que o cara, a única que deu foi ela. Até elogiei ela quando ela veio no outro podcast aqui do pessoal do Brasil Paralelo. Eu elogiei o trabalho dela. Quer dizer, a imprensa não tem mais esse compromisso de, Não, eu é dei a verdade. notícia, acabou. E É verdade, aí, é verdade. é aquela manchete inteira e aquela notinha quando tá ao contrário. É. Antigamente, independente do viés político ou ideológico, o jornalista ele tinha um compromisso com a verdade. Então, assim, tá errado. Eu não gosto daquele político, determinado político, ou daquele jeito de pensar daquela pessoa. Mas quando ele errava, ele errava. Ele chamava a pessoa e, sabe, você acha que isso. Por que isso acontece hoje em dia? Pela má formação dos novos grupos de jornalistas. Os mais velhos e os mais novos. Os mais novos são absolutamente incompreensíveis. Tentam galgar, mas não conseguem. Os mais velhos estão cansados e estão pensando se eles conseguirão se aposentar como se aposenta um juiz do Brasil. O reforço Fala um pouquinho no microfone. do jornalismo não dá mais para o couro. Eu vou citar um casinho muito pequeno, mas você tem uma ideia do que é a responsabilidade. Não vou citar o nome do cara, não. Eu tive, certamente, são 900 anos de jornalismo, tive um monte de processos, claro. E tive bons advogados, entre eles o meu grande defensor de guerra, chama-se Manuel Alceu Afonso Ferreira, que é um advogado, o Luiz conhece, sabe quem é, todo de grande prestígio, e que sempre foi advogado do Estadão, sempre foi muito voltado para a mídia. Aí, um dia, eu estava numa guerra, tinha Daniel Dantas de um lado, tinha um cara que queria bater a carteira do Daniel Dantas, era um forrobodó aqui lascado, e eu denunciei uma figura que havia sido sócia do Daniel Dantas, que é dono do Opportunity, né? Que queria fazer um sarpatel aqui em torno do Daniel. Esta pessoa mandou uma moça perguntar se eu aceitava cuidar dele, como cuidei de vários, como assessor de imprensa. Eu falei trivial o que eu podia fazer como profissional, mas eu não gostava muito porque eu não tinha nenhuma relação com o Daniel Dantas, mas eu tinha um certo respeito por um cara que tinha o poder que ele tinha. Bom, essa moça gravou o que conversou comigo. E aí um cara publicou na Folha que eu estava tentando tomar dinheiro, eu falo abertamente, porque eu estava tentando tomar dinheiro, de um cara que era oposição do Daniel Dantas, que não era um cara bem quisto na mídia nacional. Isso depois de eu ter trabalhado na última hora, ter dirigido um jornal, de ser um cara que tinha acesso direto ao dono do jornal, que só viu isso depois de publicado. Processão, o cara me processou e eu processei o cara. Ganhei, disse, não sou esse cara de bater dinheiro. Ganhamos maravilhosamente bem. A Folha deu 3 linhas num caderno assim, de tanto que eu enchi a paciência. Nunca deu assim. Isso eu tendo feito metade da minha carreira dentro do Grupo Folha. E o Frias já estava doente e estava quase botando um pé, já não tinha a ação tão diária dentro da Folha. Isso pode ter interrompido. O cara que assinou, que é um canalha, jamais eu pedindo, falando, veja, mas é o meu ganha-pão. Quer dizer, o mínimo que você pode fazer é dar uma matéria um pouco melhor dizendo, o cara ganhou o processo. Eu já tive 100 e até hoje não tenho nenhum. Nunca consegui. O cara foi mantido na Folha. Não sei se ele está lá até hoje. O que me fez até romper minhas relações românticas com a Folha.
Eu assino todos os jornais, inclusive através de um sistema especial do nosso Luiz Gorenstein. Mas com a Folha eu tenho um pé atrás. Hoje estou me reaproximando através dos colunistas da página 2. Isso é um grande exemplo do comportamento do jornalista hoje em dia e do próprio jornal. E pode ser uma emissora de televisão ou pode ser essa desculpa surrealista do Tralli, que não é mau sujeito, não. Mas é uma desculpa que não pode caber numa emissora do tamanho da Rede Globo. Deixa eu perguntar duas coisas. Fala um pouquinho da história do Gallery e do José Vitor Oliva. E também a tua relação que você teve com o Roberto Tivita. O Roberto Tivita, muito bom. Eu, o seu Vitor também, não sei se seu Vitor também. Era uma grande família, né? Eu, quando era menino, tipo assim, acho que eu tinha uns 10, 12 anos. Chegou em São Paulo, foi lançada uma revistinha assim, chama Pato Dono. Então, esse primeiro exemplar do Pato Dono, você mandava uma piadinha e você ganhava R$10 naquela época. Eu mandei uma piadinha. E chegou uma cartinha para mim, lá no Paris, dizendo, você ganhou R$10, venha buscar aqui. Era um prédio, esqueci o nome daquela ruazinha. João Adolfo? João Adolfo. Quando eu subi, meu pai me levou. Quando eu subi, tinha um grupo de pessoas trabalhando em máquina de escrever, tá vendo? E tinha um italianão falando um pouco inglês, falando aquele jeitão búfalo, fantástico, que era o mentor disso tudo. Era seu Vitor deixando a Argentina e entrando no Brasil. Ele construiu um império que começou com um Pato Dono, né? E nós sempre tivemos uma relação legal. A Folha, a Abril tinha um RUF destinado a receber o Luiz, você, todas as pessoas importantes em almoço, onde seu Vitor sempre estava junto e onde sempre chamava pessoas que ele gostava de conversar. Tomás Souto Correia, grandes. E eu, essa figurinha um pouco carimbada. Então a relação era muito cordial e se falava do quê? Se falava das revistas da Abril, todas fantásticas na sua primeira largada. Realidade é um marco na história do jornalismo brasileiro, né? E até mesmo uma revistinha que eu mexi, chamada Contigo, hoje até vivendo, que foi a primeira publicação voltada para fofocas de televisão, quando a televisão estava começando ainda. Bom, o romance com o seu Vitor foi anos e anos e anos. Tive muito prazer depois de trabalhar com outro, que era o filho dele, o Roberto, que não admitia ser chamado de Robert, que era o seu nome original, porque ele tinha convencido que o Brasil era tão legal e botava tanta fé que as reuniões semanais sempre acabavam no RUF. Então, era um jornalismo feito com pessoas de muita capacidade. Eu nunca conheci alguém que fizesse melhor revista na vida, chamada Tomás Souto Correia. Eu fui discípulo dele e de Luiz Carta, que depois foi morar na Europa, que foram dois mentores meus, que eu agradeço a Deus até hoje de ter trabalhado com esses dois caras. O Tomás agora está aposentado, ainda ficou mais tempo lá. Luiz Carta morreu cedo, trouxe Vogue para o Brasil. Bom, no meio disso tudo, eu fui crescendo, e a minha empresa, que chamava-se X, tinha alguns clientes noturnos. Havia na cidade bons bares, casas legais, restaurantes, que faziam uma assessoria de imprensa. Não era dos grandes clientes, mas era dos clientes saborosos. Você tinha uma relação numa área muito gostosa, gastronômica, etc. Um dia, Ugo Di Pace, que era um arquiteto decorador italiano, funcionando nessa cidade, está vivo até hoje, tem quase 100 anos. Era um talento lascado, meu amigo, me chama até o escritório dele, na Gabriel Monteiro da Silva, e disse, nós vamos fazer uma boate para acabar com o reinado do Hipopótamos,
que era do Ricardo Amaral, que começou no Rio e veio para São Paulo. Vai ser assim, 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 assim. Não temos nome. Vai ter, no fundo, aqui tem as mesas, e vai ter uma grande vitrine onde nós vamos colocar obras de arte, estátuas, flores, esculturas. Não temos nome. Eu falei na hora, gallery, é uma galeria. Então vamos chamar de gallery. Virou não só gallery, fez história com esse nome. Eu cobrei, lógico. E aí ganhamos uma história divertida nessa cidade. Eu inventei, para atrair novos clientes desta área, que a palavra de um grande estabelecimento deveria ter 2 consoantes no meio dela. E todas as casas que eu dei para o Grupo Gallery, deu nome, e para outras tantas, todas tiveram esse truque, que não era nada, era só mentira para vender, que tinha 2 consoantes. Se você me disser Manhattan, uma delas, vou me lembrar de todas, que Buffalo Grill, Buffalo, LL, 2 consoantes. Todas as casas tinham 2 consoantes. Virou uma febre, as pessoas não queriam abrir nada que não tivesse 2 consoantes. Mas era um truque, não é? Um truque de mercado. Eu tinha direito de inventar isso, eu sabia fazer as coisas. E aí, no contrafluxo, também fazia um grande exercício pessoal meu, por quê? Filho de um artista que esculpia madeira, que fez, italiano imigrante, fez liceu de arte e ofício, herdei a genética do meu pai. Né? Então, o que eu também fiz dessas casas? Fiz o logotipo. Né? Fiz o logotipo. Desenhei todos os nomes de uma maneira de acesso visual. O que me deu prestígio, me deu muito sabor, porque eu gostava de fazer isso. Mas no Gallery você era uma espécie de... Eu era um assessor de imprensa pela minha empresa. Pela empresa. Nós fizemos tanta coisa geniais dessa cidade, Luiz, sem querer te falar muito. Eu botei uma fotógrafa de casaca, gravata branca, casaca, toda noite no Gallery, andando com uma máquina fotográfica na mão, para fazer closes especiais. Aí, para minha coluna, não tinha nada a ver com uma coisa. Mas aí eu dava as melhores fotos de quem estava com quem estava vestindo X, quem estava meia desabotoada, quem não sei o que era, entendeu? Que não existia isso na época. Entendi. Mas eu me abastecia de fotos. Algum talento devia ter para fazer tudo isso, né? Algum. E o senhor Deus também ajuda de eu estar vivo até hoje. Fala um pouquinho sobre o Troféu Imprensa e o Flávio Cavalcante. Como você sabe essas coisas todas, Luiz? Parece meu fã. Eu sou tão velho quanto O você. Luiz está usando o chat GPT agora. O Luiz está usando o chat GPT. É, coisa de louco. Ele. Sabe cada história que ele vai descobrir? O que você falou mesmo, Luiz? Troféu Imprensa e Flávio Cavalcante. Eu fui... Estou contando minha vida toda. Me perdoem, hein? Não, imagina, que isso. Eu tive o privilégio também, porque era um dois, privilégio. Porque o fato de ser colunista, vamos dizer assim, bem conceituado, lido, né? Não significava ser amado totalmente, é meio. Bom, te dava uma projeção. E muitas coisas aconteciam no Rio, por exemplo. Mas eu formei em 3 júris. Havia júri naquela época em todas as emissoras. Tinha o Chacrinha, o Flávio e o Silvio Santos. Eu fui júri nos 3, né? Fui júri nesse. Né? E no Rio eu tinha de fazer o Chacrinha antes de ele vir para São Paulo e fazer o Flávio, que não saía do Rio. A minha relação com o Flávio era uma relação muito, muito íntima. Especialmente, eu até defendi o Flávio, numa época que acusaram o Flávio, que era uma figura de coração farto, botava dinheiro do bolso para sustentar aquele programa. A gente gravava dentro onde tinha sido o cassino da Urca. A gente usava as dependências do velho cassino para fazer o programa lá. E espalharam que o Flávio era um homem de arquidireita, ligado à ditadura militar, que ele chorava. A mulher dele
que era um encanto que fiscalizava se o programa ia bem ou não depois do programa. Ficou em luto aquele pessoal todo, porque as pessoas que trabalharam com o Flávio na vida aprenderam a gostar de um homem absolutamente sério no que fazia. E um enlouquecido, capaz de apostar suas calças e vender suas calças para que o programa continuasse no ar. O Chacrinha, eu me divertia muito, e com o Silvio Santos me convidou para fazer, tanto a gente fazia brincadeira, me convidou para fazer um programa de rádio com ele. Mas aí eu já achava demais, porque o tom dele no programa era muito esculhambado, e ele queria que eu fizesse esculhambado também. Ô Silvio, alô, alô! E eu não fazia, não levava jeito para isso. O Silvio não dá. O seu Silvio, eu não consigo fazer essa coisa um pouco, né? Mas foi um bom convite. Aí eu apresentei para ele um menino que fazia divulgação de discos na minha redação, chamado Nelson Rubens, que viveu até hoje. Hoje tem sérios problemas, tenho acompanhado as coisas que hoje a vida dele não foi bem. Mas durante muitos anos ele reinou nas televisões fazendo o contador de fofoca. E ele originalmente nasceu do meu bolso de colete, porque vinha cada 5 dias trazer LPs para dizer, vem esse lançamento para você dar uma nota. O troféu imprensa. E no Gallery eu inventei, aí vamos chegar até lá. E no Gallery eu inventei uma coisa que virou um rico e virou um grande sucesso. Porque o Gallery tinha sócios. E tinha um moleque de sócios, cujo pai botou dinheiro. O cabelo dele era todo assim. E eu ensinei ele a usar, não Glostora, que é uma coisa antiga, né? Mas gel, para esticar, para ele ficar com cara mais de homem. Nascia o Zé Vitor Oliva, hoje um empresário de grande sucesso, com filhos cavaleiros, com grande sucesso no esporte, soube crescer, soube fazer uma empresa de eventos, aproveitou certamente muito do que eu ensinei ele até a se vestir. Tenho orgulho de ter inventado, brincando, o Zé Vitor Oliva. Nos programas do Silvio, ele botava um sujeito chamado Plácido Manaia, antigo, que fazia uma revistinha onde todo ano ele dava o troféu imprensa. Mas ele não tinha onde ancorar. Ele fazia algum cantinho e fazia uma graça lá. O Silvio botava ele no júri, desde que ele deixasse fazer o troféu imprensa no SBT. Talvez nem chamasse SBT na época, não vou me lembrar. Depois de algum tempo, o Silvio comprou o título dele. Com o tempo, ele foi se aposentar e o Silvio fez, durante anos, o troféu imprensa. Essa é a história do troféu imprensa. Nasceu parecia uma coisa de um catálogo pequenininho de televisão. Assim, era uma revistinha compridinha, assim, pequenininha. Mas fazia sucesso porque todo mundo não tinha troféu. Quando eu fiz muito teatro, eu fiz produção de teatro. Nós ganhamos prêmios, etc. Mas existia uma associação sólida que julgava os espetáculos de teatro. Naquela época se fazia teatro de terça a domingo, no sábado, 2 sessões, na quinta, uma sessão com desconto, e 2 sessões no domingo. Hoje, com sorte, faz sexta, sábado e domingo. Com sorte, senão faz só sábado e domingo. Você vê a decadência não, quer dizer, há um medo, há vários fatores com o teatro. Nós fizemos com um espetáculo meu, nós fizemos 4 anos e rodamos no país. Depois vou contar um pouco dessa história, se tiver tempo. Bom. Sem Lei Rouanet, né? Sem Lei Rouanet. Nunca! Sabe que nunca? Me lembro que quando montei um negócio chamado O Calcutá, eu tinha visto nos Estados Unidos, está chegando no fim, acabou? Me avisa quando acabar. Onde eu vi num teatro mais off-Broadway, botava 8 atores e atrizes no palco, todos nus. Falei, vou fazer isso no Brasil. Comprei os direitos, mandei um advogado, ele foi lá, comprou os direitos, trouxe, montamos, na época da ditadura militar. João Figueiredo era presidente da República. O teatro ficava assim, no teto. Fizemos 4 anos. 2 anos em São Paulo
um ano viajando o Brasil, um ano no Rio e depois uma rebarba em São Paulo. Comprei comprei um apartamento com espetáculo de teatro. Mas foi uma grande experiência. Eu também tinha, naquela época, espetáculos sérios. Essa foi uma grande aventura. Isso tudo para ligar que hoje, por exemplo, não se tem mais esse carisma. Por exemplo, aquele carisma de um júri, do Luciano Huck, falta coisa lá. Falta gente, não pode ser, falta estímulo, falta carisma. Talento. Falta, talento. Pô, eu não quero, parece que eu sou o pai da verdade. Não sou o pai da verdade. Eu só sou um senhor de idade que já bebeu tudo, né? Falta talento, Luiz. Falta talento. Falta talento na televisão brasileira. Eu gosto daquele menino Marcos Mion, porque ele até tem bons trabalhos sociais numa relação com o filho dele. Mas ele agora deu de terminar o programa onde ele faz um discurso sobre a vida de cada um de nós. Faça isso, porque isso. E fica falando, feito uma matraca. Eu fico, mas quem autorizou ele para fazer essa coisa? Ele ganhou um apelido da Globo de O Pastor. Para encerrar, e também acho que o nosso Luciano Huck, que vai acabar o programa, ele terá um programa só dele, fazendo só entrevistas com grandes nomes nacionais e internacionais. Essa é uma informação de Puxi, porque a própria Globo acha que ele poderá dar fruto no futuro, e não fruto apenas dentro da Globo. Nem lá onde o seu tio Lula está brincando. Vai, Edu. Giba, isso daí que o Mion faz, o Sérgio Malandro já fazia, né, mas que fazia melhor até. Fazia coisa melhor. O Sérgio Malandro fazia isso aí. O Sérgio Malandro era mais engraçado. Pelo menos a gente dava risada. Porque dava risada. Já tinha um tom, né? Não, você não pode levar. Pô, um cara fala legal, né? Eu fico olhando e falo, mas é um pastor. Pô, acabou de fazer uma coisa. O Giba, o seguinte, recentemente teve um episódio, não sei se você acompanhou, com o Juca Kfouri, que inclusive já veio aqui nesse podcast, o professor já entrevistou ele, onde ele falou uma coisa que não tinha nada a ver, né? O Juca Kfouri, assim, tem muita gente que ama ele, tem muita gente que odeia, né? Mas até os que odeiam ele foram a favor. Ele estava recentemente numa live, tinha uma moça, uma jornalista, estava comentando sobre esporte, e ele naquela brincadeira falou com o cara, eu acho que especificamente isso daí, quem tem que falar somos nós homens, porque, né, ela não entende. Tá? Assim, naturalmente, não sei se você acompanhou esse episódio. Nossa, acabaram com ele. Cancelaram ele, aí falou cancelar, né? E não era essa a intenção dele, inclusive. Aí ela ainda deu uma lição. Não, eu também conheço ele não é uma figura de... Ela ao vivo ainda deu uma lição de moral nele, e ele fazia assim, não, ele muito educado, né? Não, né? Eu não sei se eu teria esse sangue frio, porque eu já falaria, peraí. Não, ele é educado. Então isso daí é uma coisa que prejudica muito hoje em dia, o jornalismo, né? Então eu queria te perguntar, dando essa introdução, o que você acha hoje do politicamente correto, né? Isso daí é o politicamente correto. Uma excrescência da civilização humana, né? Eu brinco sempre, e um dos meus, lá no glorioso Paris, que é subdistrito do Brás, dos italianinhos, meu companheiro de adolescência, 16, 17, 18, cinema, alguma coisa, era um mulato, quase meu vizinho lá no bairro. Naquele tempo não tinha o Giba, meu apelido era Betinho, lá no meu bairro. E qual era o apelido dele? Da cor dele? Negão. Sim. E aí, Negão, vamos ao cinema? Vamos lá, Negão, vamos ver. Ou tem um negócio que a gente pode ver. Vamos no cinema na cidade. Então. Negão. O Negão era meu parceiro íntimo. Você imagina hoje, se eu encontro com você e te digo, aí, ô bolo fofo, gordo. Você me põe na cadeia. Sim, é verdade. Você me põe na cadeia. Sim, é verdade. Eu brinco em elevador, por exemplo, eu faço isso. Por exemplo, tem uma moça muito bonita, ou está com um penteado bonito, alguma coisa, eu falo assim, você vai me pedir licença, mas eu quero dizer que você é uma figura muito bonita. E eu posso te dizer isso, porque eu sou velho o suficiente, você não vai dar a menor atenção e vai morrer de rir. Ela fala, é verdade. Mas eu faço esse exercício porque eu acho um insulto a gente não poder olhar para uma moça no meio da rua e dizer, que moça bonita, hein? Mas por quê? Então você tem gays,
tive amigos gays, negros, moça, tem várias categorias que você não pode mais mexer. E virou lei. Pior que virou. Não é mais uma medida do povo. Não é. É lei. Vai comer cana se eu chamar você de gordo. É verdade. É triste isso, né? Não, é decadente como povo. E você falou sobre a falta de talento, até o Luiz falou, né? Eu acho que o que acontece é exatamente por causa que vai tendo esse filtro, vai sobrando só os que querem falar, que querem entrar nesse sistema. Exatamente. E aí acabou o talento. Porque quem podia falar. O Juca Kfouri é um que logo vai sumir da mídia. Depois disso, logo é um que logo. Acho que sim. Você tem razão. Fala um pouquinho do humorismo na TV, hoje e antigamente. Eu sou do tempo do Zé Vasconcelos, né? O Zé Vasconcelos era um pioneiro do One Man Show. Você ia no teatro, ele fazia um espetáculo sozinho e você rolava de rir. Ele nunca apelou, mas era muito divertido. Era inteligente, era muito. Entrevistei depois várias vezes o Zé Vasconcelos. A cara do Zé Vasconcelos ajudava aquele óculos dele, mas era fantástico. Na cola, uma das coisas que eu já fiz, Luiz, hein? Havia um gordinho que queria fazer um espetáculo do tipo. Era um dos começos, depois dos programas que ele fez na Record, onde ele atuava como ator. E quem foi o assessor do primeiro show, One Man Show, do Jô Soares? Seu tio. Fui o assessor de imprensa dele. Quer dizer, abriu o jornal, fez isso, fez aquilo. Quer dizer, tanta relação boa a gente tinha e tanto que ele botava fé no taco do sistema de comunicação que a gente trabalhava. Né? Depois, aí você já começa a contar nos dedos. Aí vem outro gênio. Louco, gastou dinheiro, teve 300 mulheres, morreu devendo as calças. Maluco, mas gênio. Chico Anísio era um gênio. As coisas que ele fez, os personagens que ele criou, são de tirar o chapéu. Não vão morrer nunca, você vai lembrar sempre. E aquele que ele fez, e aquele lá que ele fez, e aquele outro. Né? Hoje você não tem mais esse tipo de gente. A Globo desenvolveu um tipo de humorista agora que eu fico olhando e falo, eu estou velho, estou bobo, devo estar gaga porque eu não consigo dar risada. Tem um chamado Paulo Vieira, salvo engano. Paulo Vieira. Sabe qual é? Sei. Eu falo, mas o que inventou ele como humorista? Por que ele é humorista? Porque ele é gordo? O que ele faz para ser humorista? Mas é ou não é? É verdade. O que ele faz? Eu não consigo rir com ele também. Ele ganha uma fortuna. Você consegue rir? Não. Ele é um bom exemplo. Acho que tem mais desse tipo. Você conta mais nos dedos quem consegue fazer. Até os últimos não estão dando certo mais. Tem uma safra de novos. Vou dizer, você vai me matar. Ele não chega a ser um humorista, mas ele tenta. O Porchat. Né? Sim. Força demais. Hein? Não força? Muito. A expressão é mais ou menos, ele força demais e não consegue. Né? Então partiu para outro tipo de coisa. Por exemplo, aquele programa que ele faz com gente em volta. Né? O que é isso, Porchat, uma coisa assim, né? O princípio do programa é legal, mas não rende. Não rende, porque depende também do humor dos caras que estão participando. Se o cara põe para fora uma situação difícil, se a moça confessa que o namorado bateu na orelha dela, sabe, alguma coisa que provoque o riso. Senão ele não aguenta. Tanto que ele não tem o quê? Um programa que ele vá para o palco sozinho e peita uma plateia de 500 pessoas, 600 pessoas, 1000 pessoas. Esses humoristas que nós falamos, todos encaravam plateia do tamanho de grandes teatros e o pessoal ia ao delírio. Todos eles, esses três mágicos que eu falei. Jô Soares, Chico Anísio e o primeiro, quem era, me escrevi agora. Golias? Não. O Zé Vasconcelos. Foi o cara que inventou o stand-up no Brasil, né? Ele foi o cara que inventou o stand-up no Brasil. Né? É verdade. Hoje fala de stand-up é coisa nova, não. O Zé Vasconcelos já fazia isso. Já fazia isso, foi pioneiro. Só mudou o nome, hoje é stand-up. Né? Hoje é stand-up, né? Mas fazia sozinho. Mas vou dar uma dica pro senhor que nem tudo está perdido.
Renato Albani, já ouviu falar? Médio. Pesquise, é Ok. muito bom. Nem Que tudo bom, está perdido ainda. Agora, eu internet fico veio também feliz nesse ponto pra ajudar, né? De encontrar uma figura que, antes de eu terminar de falar o nome, você já falou quase comigo. Não achando também que o Paulo Vieira consiga provocar o menor riso entre nós. Não é? Não tem condições. Eu não entendo como, eu fico olhando e falo, tô velho, não entendo mais nada. Eu queria. A imprensa outrora tinha nomes icônicos. Eu queria que você falasse um pouco. Eu não sei se você trabalhou com ele, mas Quem? o maior homem da imprensa para mim foi o Chateaubriand. Você conviveu com ele? Eu convivi, não muito, mas convivi bastante. E tem também episódios muito engraçados do Chateau, muito engraçados. Eu trabalhei uma época no Diário, no Diário da Noite, e você trabalhava no Diário da Noite. Olha como eu trabalhei em tudo quanto é lugar, né, Luiz? O Diário da Noite e tem o Diário de São Paulo, que era um pouco mais, menos fotos, era mais elegante. O Diário da Noite era mais esculhambado. Eu cheguei a fazer no Diário da Noite e com muita antecedência, eu gostava de ler Nelson Rodrigues, e a gente publicava no Diário da Noite, a segunda edição, que seria de manhã, uma sessãozinha chamada São Paulo Dia e Noite, onde fazia o quê? Dava o relato de algum episódio parecido, não igual, mas que fazia o tipo de humor, ele não fazia com humor, mas eu fazia com humor, que fazia a glória do Nelson Rodrigues, quer dizer, as cafajestices que ele escrevia que rendiam muito. Eu fazia mais, mas falava sobre este filão, que era as coisas anormais do cotidiano. Bom, o Chateau andava na redação dos diários, ele vinha, andava, cumprimentava, ia lá dentro da casinhola onde tinha o diretor de redação, voltava, fazia assim para os filhos e ia embora. Aí depois ele ficou doente, mas mandava todos os dias a coluna dele, que era um artigo, meio artigo, que ele editava. Um dedo só, né? Exatamente isso. Você vê só, um dedo só, ou às vezes, depois não conseguia nem com o dedo, ele editava para aquela Margarida Izar, que eu falei no começo do nosso encontro, que fazia uma coluna feminina e social no Diário de São Paulo. Há um episódio que, cara, a vida e a fama do Chateau é conhecida por livros, biografias, cultura. Ele gostava de dinheiro, muito, e fazia as coisas desde que tivesse dinheiro no meio. Você às vezes saía para cobrir alguma coisa, numa cidade vizinha, alguma outra. Nós tínhamos que entrevistar esse. Eu ia, entrevistava tudo. Sempre tinha uma mãozinha do Chateau atrás de alguma coisa. Sempre tinha. Ele fazia isso. Ele montou, junto com um grande amigo dele, né? Museu de Arte Moderna, trouxe quadros caríssimos do mundo. Nunca pagou ninguém, não é bom. E há um episódio dele muito conhecido. De vez em quando atrasava salário. Naquele tempo você recebia um envelopinho que tinha um papel do lado de fora, e assinava aqui, esse papel ficava com a empresa, e nesse envelopinho vinha a grana. Dinheiro vivo. Né? Não tinha banco, né? Era assim. E a gente ia na tesouraria, fazia filinha e recebia coisas. No começo da última hora também tinha um pouco disso. Você imagina como eu sou velho. Bom, aí atrasava sempre, virei mais atrasava o pagamento. E tinha nunca me esqueço, chamava-se Silvestre, um boy da redação, que era um pequenininho assim, meio né? Aí eu dizia assim, eu não aguento mais, preciso de dinheiro, preciso botar dinheiro lá em casa, lá. Aí o Chateau veio na redação, ele falou, eu vou falar com o doutor Assis. A gente se referia a ele como doutor Assis, nunca como Chateaubriand. Doutor Assis, o doutor Assis, não era leitor, nada. O doutor Assis. Não tinha Chateaubriand, eram os outros. Vou falar com o doutor Assis, não vai que ele vai falar. Ele foi. Doutor Assis, eu chegava, o salário está atrasado, Assis. Então ficou olhando, né? O que é esse cara aqui, né? Eu preciso de dinheiro, doutor Assis.
você o que faz aqui, meu filho, aquele jeito nordestino, você sabe fazer o quê, meu filho? Eu sou o boy aqui da operação. Eu vou promover você a repórter. Você sai para a rua. Então, meu filho, aí você põe o salário em dia, não põe? Então, tchau. Ensinou o cara a bater o cara fera. Vou te promover para você bater o cara. A cabeça do Chateau. Você imagina? Na redação. A cidade de São Paulo deve a ele o MASP, não? Mas Porque certamente. outra pessoa no mundo faria igual, não? Nossa, mas é fantástico. A história do MASP era verenciada até hoje no mundo. O projeto arquitetônico. E as pessoas com que o Chateau vivia, né? O Pietro Maria Bari e a mulher do Pietro, que era outra talento estúpido daquela mulher, não é? É. Bom, Luiz, acho que nós vamos ter que ter, como diz o professor Rego, convidá-lo no ar para a parte 2, mas né? duas vezes. Mais duas, porque é muita história, Agora né? o tempo acabou. Agora, Acabou o Gostaram, nosso pelo tempo. menos? Adorei. Hã? Adoramos. E quem vai nos assistir? Agradecemos o Sim, jornalista Gibaum, jornalista né? de verdade, né? Intimamos a voltar. já está né? intimado no ar, não tem como o senhor falar não agora. A internet tem um alcance grande, então o senhor agora falar não vai te eu complicar. agradeço muito o convite de vocês, quer dizer, porque também um podcast você tem de ter espaço para, né, para sair, voltar, sair, voltar. Se você ficar respondendo muito secamente, Sim. você não faz. E o Luiz fez um planinho de voo aí muito competente, né? Ele Sim, foi sim. fazendo tum. Isso aí. O que deu chance, deu a abrir, inclusive, meu coração, contando coisas mais até íntimas, né? Como episódios da Folha, por exemplo. Eu agradeço muitíssimo a vocês. Foi um privilégio estar com vocês. E quero reforçar no ar esta figura importante na minha vida profissional de hoje, que se chama Luiz Gorenstein, Olha. que de vez em quando me abastece de algumas informações, mas eu também abasteço ele. É uma troca. Temos um novo Nelson Rubens aí também. Não, eu já tô Já velho. pensou? Mas antes de encerrar, eu queria que o senhor. Eu acho importante isso, né? Porque nesse canal tem muitas. De várias idades, vários nichos, tem muito jovem também, economista, jornalista. Queria que o senhor olhasse aqui para essa câmera e desse uma mensagem para aquele jornalista que está saindo da faculdade agora, querendo trabalhar. E uma mensagem, uma direção para esse cara. Pode olhar aqui, ó, e dar uma mensagem. Eu queria deixar com vocês, não é exatamente uma mensagem, mas algumas palavras que possam, de alguma maneira, auxiliar você na vida profissional e que te mostrem um caminho que possa ser perseguido e conquistado com grande glória e muito sucesso no futuro. Eu acho, acima de tudo, que tem de escolher, muito bem escolhida, uma faculdade. Você trabalha durante o dia, você vai me xingar, né? Vai tomar seu ônibus, mas vai fazer uma faculdade de noite. Vai escolher onde você pode criar algum tipo de informação maior. Não que as faculdades brasileiras sejam a coisa maravilhosa do mundo. Não. Um país que tem 1.000 e tantas faculdades de direito não pode fazer advogados competentes. Agora temos uma festa de faculdades também para outras. Medicina. Me tirou a palavra da boca, meu amigo Luiz Gorenstein. Medicina. Quer dizer, então o que você vai encontrar depois no mercado é o médico incompetente, pois ele não faz nada. Agora vamos fazer até um tipo OAB para valer para os que fizerem medicina, senão não vão ter permissão de exercer sua profissão. Cuidem de você e informação. Você tem de ter uma base de informação. Você não vai catar do ar. Você tem de ter uma base. É difícil, é doloroso, é sacrificado? É. Mas você consegue. Número 2. Faça da sua vida um livro. Tenha um livro do seu lado. O que às vezes você não encontra na faculdade, ou até mesmo num evento que você participa, ou numa palestra que você assiste, ou um professor que não te satisfaz, você acaba encontrando nessa coisinha mágica, que se chama livro. O livro você abre, guarda, põe um lembrete no meio,
ler de novo. Gostou tanto, vou ler de novo aqui esse pedaço, não entendi, vou ler de novo. Escolhe o livro, compra um livro, aquele vai doer no seu bolso, vai, mas a mordida vai ser muito boa. Faça do livro o seu companheiro diário. Isso será a sua grande bússola numa vida cheia de glória. Boa sorte. E com essa mensagem, né, Luiz? Estamos- Mensagem maravilhosa. Claro. Encerra aí, pode encerrar. Está encerrado. bom? Já encerrei uma vez, vou encerrar de novo. Está encerrado o podcast. Agradecemos a tua presença. Mas eu que agradeço, Luiz. Eu que obrigado. agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado.